Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. A nossa convidada de hoje é a advogada Patrícia Braga. Ela é pós-graduada em Direito Processual Civil, mestre em Políticas Públicas, possuindo diversas capacitações e formações. Atua como advogada desde 1998, com forte atuação no enfrentamento e combate da violência doméstica contra a mulher. Em 2019, foi premiada como uma das mulheres que fazem história na cidade de Suzano e recebeu também o prêmio Advogada do Ano da Câmara de Vereadores de Suzano. Em 2016, além do diploma de honra ao mérito pela OAB em 2006. É professora no curso de Direito do Centro Universitário Piaget desde 2021 e coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário desde 2023. Ela também é presidente do Conselho Municipal da Mulher de Suzano. Seja muito bem-vindo, doutora. Que currículo, né? Obrigada. É uma honra, agradeço o convite. É que o currículo está acumulado aí no longo de 26 anos de profissão, então parece que é muita coisa, mas na verdade é muito tempo de estrada, só por isso. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência que, de certa forma, é até recente, né? Começou em 2021 como professora e também em 2023 como coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Piaget. Como foi o convite para iniciar essa carreira lecionando? E como tem sido essa sua experiência? Bom, a minha experiência como docente, ela é extraordinária. É uma coisa que me move. Primeiro, assim, eu saí da faculdade em 98, e uma vez formada, eu investi na carreira jurídica, no escritório, amo advogar, era o que eu queria fazer. E depois que eu consegui estabilizar o escritório, ter uma boa cartela de clientes, eu decidi, então, fazer o mestrado e, depois do mestrado, ir para a docência com o objetivo único de devolver aquilo que o direito me deu. Eu sempre falo que o direito é uma área muito generosa para quem o trata bem, para quem se dedica, para quem faz a sua parte, né? E eu acredito que o direito ele pode dar uma importante contribuição, um legado de transformação da sociedade, no sentido de que a gente possa promover a justiça com o nosso trabalho. E, doutora, na sua opinião, qual é o maior desafio ao ser professora de Direito e como você busca, principalmente, inspirar os seus alunos a se envolverem, principalmente nessas causas que a gente tem como objetivo falar hoje nessa entrevista, mas principalmente as causas que você é envolvida em defesa dos direitos das mulheres? Bom, os desafios eles são imensos, né? O primeiro porque hoje nós temos uma geração que ela se alimenta de uma informação muito rápida, né? Nós sabemos que muitas pessoas hoje, e a gente não tem mais o hábito de ir na banca, comprar um jornal, sentar no domingo, ler todas as notícias, né, que aconteceram. A gente se informa em segundos, a gente vai lendo tudo e ali eu já me informei. E o direito, ele exige, né, uma carga de leitura, de informação. Então, eu acho que esse é um desafio da gente poder ter esse tempo. Hoje, o nosso artigo de luxo é tempo, né? Exatamente. Se dedicar mesmo na leitura, ao estudo, a informações um pouco mais aprofundadas, né? Com relação às questões de ordem social, a gente vai percebendo dentro de um universo de alunos que cada um tem ali aquilo que o move, né? Então, nós temos alunos que eles, sim, vão defender a questão do enfrentamento ao racismo, né? As atitudes e ações antirracistas, a comunidade LGBTQIA+, nós temos a questão da mulher, a questão do idoso, e a própria OAB, ela tem na sua formação diversas comissões. Essas comissões elas são subdivididas por temáticas importantes. A municipalidade também, através dos seus conselhos, né, que foram instituídos por lei, também nos convida a essa defesa. Então, como foi dito, né, eu sou atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Então, da mesma forma que tem o Conselho das Mulheres, dos Direitos das Mulheres, nós temos dos idosos, da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência. Nós temos diversos segmentos onde cada um, com as suas aspirações, com as suas identificações, vai se engajando. E, lógico, a gente vai, ao longo do curso, trazendo para dentro da faculdade profissionais com experiência, pessoas convidadas que possam trazer para eles essa expertise, dividir, compartilhar essas vivências, no sentido de que
a partir do momento que eu ouço e vejo o que está acontecendo na sociedade, eu acabo sendo despertada para algo que me interessa, né? Para a área que mais me interessa. E ali a gente vai angariando forças para integrar essas comissões, esses conselhos, e aí a gente vai dando a nossa contribuição. E, doutora, você citou a questão do Conselho da Mulher, e eu queria que você contasse, porque às vezes a população não sabe quais são as funções de um órgão como esse e como ele atua na cidade. Bom, primeiro a gente tem que falar que o Conselho não é algo tão novo aqui em Suzano, né? Ele foi instituído por lei desde o ano 2000, ou seja, quase um quarto de século que ele existe, né? E a atribuição principal do Conselho Municipal da Mulher é difundir, discutir e implementar, né? Trazer uma política, trazer discussões sobre políticas públicas que já existem e precisam ser aprimoradas, ou realmente a criação de novas políticas que possam atender as mulheres em todas as suas demandas. E quando a gente fala sobre isso, o Conselho Municipal da Mulher, ele tem também uma interdisciplinariedade, porque ele busca, muitas vezes, atuar em conjunto com os demais conselhos, como é o caso do Conselho do Idoso, o Conselho da Criança, do Adolescente. Por quê? Porque lá a mulher idosa também precisa ter esse olhar de atendimento, né? A criança, a adolescente, a menina, ela precisa também ter essa questão de garantias de direitos. Então, a gente faz toda essa conversa e subsidia, dessa forma, o poder público para que eles possam escutar os anseios e necessidades desses segmentos. É importante ressaltar que aqui em Suzano nós temos um conselho que é composto por 8 mulheres do poder público, que integram o poder público, e 8 mulheres que integram a sociedade civil. No caso, eu estou como presidente indicada pela sociedade civil, que é a OAB. Então, essa integração sociedade civil e poder público é importante para trazer uma formação coesa dos trabalhos e também para poder desenvolver e alcançar não só uma região, mas toda a cidade, né? Tem que ser uma atuação que vise trazer um pouco mais de tranquilidade, de trazer mais garantias, abranger e divulgar, porque muitos equipamentos públicos eles existem, muitos trabalhos são feitos, mas às vezes eles não alcançam a população de uma forma geral. Sim, e como você mesmo disse, equipar também o poder público com essas necessidades da população, né? Você falar assim, ó, o povo está precisando disso, porque muitas vezes o poder público tem essa dificuldade de conseguir ouvir todos os cantos, e os conselhos ajudam isso, principalmente o da mulher. Agora falando ainda sobre essa questão de defesa dos direitos da mulher, em agosto, agora, este mês de agosto, é celebrado o Agosto Lilás. E eu queria que você falasse um pouco o que é o Agosto Lilás, qual é o objetivo, como surgiu essa data. Bom, nós temos instituído um calendário anual de diversas celebrações, né? Então, nós temos vários pontos a serem discutidos. O Agosto Lilás ele vem, então, para a defesa e também para discussões e enfrentamento à violência doméstica. Ontem, na verdade, dia 7 de agosto, né? Dia 7 de agosto, a gente teve a celebração dos 18 anos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. E aí, com essa celebração, a gente tem aqui uma importante data que firma uma iniciativa para que as mulheres sejam atendidas em suas demandas de violência doméstica e, mais do que isso, a gente promova em todo o mês de agosto, e não só nesse mês, mas com bastante ênfase no Agosto Lilás, a gente promova debates, discussões, cursos, palestras, a gente vá para as ruas, como é o caso da Caminhada Maria da Penha, que é promovida pela GCM aqui na cidade. Nós temos ações diversas de panfletagem, de discussões, de difundir mesmo a questão do combate à violência doméstica. E isso é importante porque a gente consegue tirar a lei do papel e fazer com que ela modifique vidas e, mais do que isso, salve vidas. Sim. E, doutora, uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem é que elas acham que a violência que a mulher sofre é somente física.
Mas tem outros estágios que dentro do Agosto Lilás também são tratados, outros estágios de violência, antes, às vezes, até mesmo de chegar na violência física. É verdade. Essa visão de que violência é só aquela que deixa marca, que quebra uma costela, que afeta um olho, que, sei lá, fere um dente, né, quebra o dente, é uma coisa muito arcaica e antiga, né? A Lei Maria da Penha, no artigo 5º, ela veio já instituir que violência ela tem um caráter muito mais amplo. Nós temos aí cinco formas de violência que estão colocadas lá, que vai sim, desde a violência física, que é grave, né? Mas até passa pela violência emocional, violência psicológica, patrimonial, violência sexual. E essa discussão ela é tão importante porque, mesmo sendo relações estáveis, né, um casamento, um namoro, um noivado, ainda assim existe a figura do estupro marital e muitas mulheres sofrem essa violência e às vezes acham que tem que se submeter, né, por estar casada, né? Então, o sexo sem consentimento, o sexo forçado, ele é crime em todas as instâncias. A violência psicológica, ela não deixou nenhuma marca no corpo, mas a marca que fica na alma, às vezes, ela é mais perene, né? Ela dura muito mais do que a que está no físico, e ela também merece proteção. Então, aquela humilhação constante, aqueles gritos, aquele discurso de diminuição, aquela situação de que o bater na mesa, o gritar. Então, o tapa não foi na mulher, mas quando o homem bate com violência na mesa, com o dedo em riste, gritando, ofendendo, diminuindo, esses traumas que causam, que geram na mulher, eles são passíveis de proteção e de na verdade, de toda uma forma de fazer com que a mulher saia desse ciclo de violência e retome as rédeas da própria vida. E, doutora, quais são os direitos que mulheres que estão, às vezes, em situação de violência, mas elas não têm condição financeira, por exemplo, de arcar com advogado, elas não têm condições financeiras para muitas outras coisas que lhes dariam já acesso a essas informações. Quais são os direitos que essas mulheres têm em mãos? Na verdade, a gente fala, né? A primeira coisa, o nosso principal direito é um direito de viver num mundo livre de violência. A partir daí, os direitos eles decorrem, lógico, vai ter o direito patrimonial, garantia de divisão de patrimônio, assegurar que, se houver filhos, eles recebam a pensão digna para sustento. Existem uma gama de direitos civis e de direito de família, só que, mesmo que eu não tenha condição financeira de arcar com os custos de um processo e de honorários advocatícios, nós temos todo um amparato do Estado, do município, que vai assegurar essa mulher um caminho para que ela possa romper com o silêncio e romper com esse ciclo de violência. Aqui em Suzano, todos sabem, nós somos pioneiros na região do Alto Tietê em diversos equipamentos que proporcionam à mulher um suporte quando ela decide romper o ciclo, né? Estudos mostram que uma mulher pode levar de 10 a 12 anos para tomar coragem e romper essa violência doméstica. Mas por que demora tanto? Demora porque, muitas vezes, a mulher ela tem uma dependência financeira, muitas vezes ela tem uma dependência emocional, econômica, e também ela não conhece ninguém na cidade. Às vezes ela é tirada do seio familiar dela e vai para uma cidade onde ela não sabe por onde começar. Tem filhos, muitas vezes tem questões religiosas que deixa um constrangimento de ser uma mulher separada, desquitada, como se dizia antigamente, e que hoje é o correto falar divorciada. E tudo isso faz com que criem barreiras para essa mulher ir até o judiciário e até esses equipamentos buscar ajuda. O certo é que a OAB de Suzano ela tem um serviço muito importante, que é o atendimento das advogadas voluntárias através da Sala Rosa. Essa Sala Rosa funciona dentro da Delegacia da Mulher e é um lugar onde as mulheres são ouvidas por mulheres técnicas, né, advogadas. Essas mulheres vão dar toda a orientação, dizendo onde buscar socorro, com quem falar, onde que pode ser feito o primeiro atendimento, e explicar que na nossa região, aqui em Suzano, nós temos a Casa Abrigo. A Casa Abrigo ela é muito importante porque
É um espaço onde as mulheres que foram vítimas de violência doméstica são recebidas com seus filhos, às vezes com uma pessoa que é uma família estendida, que a gente chama, né? Às vezes uma idosa que mora com ela, às vezes um irmão deficiente, alguma pessoa que tem algum problema, que vive com essa mulher, é recebida a família inteira dentro dessa casa-abrigo e ela fica protegida no endereço sigiloso até que todos os trâmites processuais de punição, de garantias de direito, tramite. Em termos de gratuidade, nós temos o serviço da Defensoria Pública do Estado, que também é prestado pela OAB, aqui em Suzano, né, que ainda não temos a Defensoria. A OAB ela presta esse serviço gratuitamente. Nós temos aqui o anexo de violência doméstica, que o Judiciário instituiu como uma forma de acelerar os processos dessa natureza. Nós temos uma delegacia especializada, e isso é muito importante, porque a Delegacia da Mulher, né, a DDM, ela tem um acolhimento diferenciado. A mulher vítima é atendida por outras mulheres, as medidas são colocadas sempre de forma mais célere, existe todo um acolhimento para proteger e fazer com que essa mulher seja amparada. Então, veja, inclusive nós temos, dentro da GCM, a Patrulha Maria da Penha. Sim. Quando a mulher ela sofre essa violência e ela recebe a medida protetiva, a gente aqui tem o cuidado da GCM, que faz ronda para verificar se o agressor tem se aproximado, se esse agressor está colocando em risco essa mulher, essa família. E isso, com certeza, evita muitas mortes, né, e salva vidas. Isso é só uma parte, tem muita coisa acontecendo. E evita recidências também, né? Porque todas as mulheres que solicitam a medida protetiva são assistidas aí pela Patrulha Maria da Penha. E falando Maria da Penha, como você mesmo citou, no último dia 7 de agosto completou 18 anos, completou a gente brinca da maioridade, né? E eu queria que você falasse quais são os avanços mais significativos que você observa desde a implementação da lei em 2006 até hoje, em 2024, quais foram os avanços que essa lei trouxe para a proteção das mulheres? E eu queria que você falasse, você acha que é suficiente para proteger as mulheres ou existem outras mudanças necessárias, tanto quanto em questão de legislação, quanto na questão da aplicação da lei? A Lei Maria da Penha ela é um importante mecanismo de proteção de vida das mulheres vítimas de violência doméstica. O principal avanço ele é gritante, porque em 1995 foi instituído o Juizado de Pequenas Causas. Naquela época, as violências domésticas que aconteciam eram punidas pasmem, né, por uma cesta básica. Então, se o agressor bateu em sua mulher e ela denunciasse, ele era punido com uma cesta básica entregue para uma instituição de caridade. Ele ia lá, entregava a cesta básica, chegava em casa, batia mais ainda e falava: da próxima vez eu te mato. Isso era muito comum. E era triste saber que as pessoas, as mulheres, estavam ali vulneráveis, correndo o risco de perder a própria vida, e quando denunciavam, elas tinham do poder judiciário, o poder estatal, o amparo só de que era uma cesta básica, a vida dela era trocada por uma cesta básica. E muitas vezes, se fosse considerado um crime muito leve, nem cesta básica, o agressor só tinha que ir, a cada 2 meses, assinar um livro dizendo que ele está cumprindo uma obrigação legal. Então, veja, em 95, nós tínhamos que a violência doméstica era vista como uma ofensa de pequeno potencial. Não tinha ali uma seriedade nisso. Quando a Lei Maria da Penha vem, e ela vem num contexto de muita luta, de muita discussão, de muitas intervenções, inclusive de órgãos internacionais, visto que a Maria da Penha ela foi alvejada por seu ex-marido, ela tem processo, tudo acontecendo ali, ela foi alvejada, ficou tetraplégica em 83. O processo dela só teve uma finalização quando ela e todos os organismos internacionais, as convenções, as organizações começaram a entender que o que estava acontecendo era um grande absurdo. Quase 20 anos para punir um crime que deixou uma mulher na cadeira de rodas. E quando a gente, Brasil, tivemos
o risco de sofrer embargos financeiros de outros países, nossas relações comerciais foram ameaçadas porque foi entendido que, na época, o Brasil era tolerante à violência doméstica, portanto, à tortura contra a mulher. Nesse momento, surgiu a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha, é importante que se diga, é a lei mais conhecida no Brasil. A gente brinca que tem lei que pega, tem lei que não pega. A Lei Maria da Penha pegou. Além disso, nós entramos para o ranking da ONU, através da Lei Maria da Penha, como a Lei Maria da Penha se tornou um dos 10 casos no mundo capaz de melhorar a vida da mulher e tornar a vida da mulher mais segura. Aí você me pergunta em termos de o que precisamos fazer para melhorar. Ainda estamos no 5º lugar no mundo onde é mais perigoso uma mulher viver. Ainda temos muito risco, né? O ranking mostra que aqui no Brasil os números de violência doméstica eles só aumentam, eles são graves. Então a gente ainda precisa divulgar a lei que é boa, a lei que é eficaz, e sim implementar as medidas que estão na lei, porque, por exemplo, a lei fala que é necessário criar grupos reflexivos onde homens falem com homens sobre o absurdo que é a violência contra a mulher. O fato da mulher não querer mais manter um relacionamento com você nunca vai ser suficiente para legitimar que você bata ou tente matá-la ou realmente mate, só porque ela não quis, né? A história de não vai ficar comigo, não fica com mais ninguém. Então, a gente tem que implementar as medidas que estão na lei e, mais que isso, estar atento ao quanto o direito é dinâmico. As leis não podem ficar estáticas ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos. A gente sempre vai moldando e aprimorando de acordo com as necessidades e anseios da sociedade. Uhum. E você falou de uma série de medidas, principalmente até do sistema judiciário brasileiro. E você acredita que o sistema está preparado para lidar com casos de violência contra a mulher? E principalmente que precisam de proteção imediata. Eu sei que se eu voltar para casa amanhã, eu vou morrer. O sistema judiciário brasileiro está preparado para lidar com essas situações? São 18 anos de aprimoramento constante. Então, sim, hoje o sistema judiciário está melhor. Ainda vai melhorar muito, né? Nós temos municípios que têm uma eficiência maior, outros menores. A gente ainda tem medidas que precisam ser implementadas, por exemplo, e é urgente, que a DDM funcione 24 horas. Sim. A gente não tem um horário fixado, não se bate em mulher só em horário comercial. Sim. Muitas vezes é o contrário, né? Depois do horário comercial é onde ocorrem mais crimes, porque quando os algozes voltam para casa, né? Quando os agressores voltam do trabalho, voltam da rua. Então, ter uma delegacia da mulher 24 horas, que atendam também sábado e domingo, né, feriados, que tenha essa constância, isso é algo que ainda é um anseio e temos poucas delegacias das mulheres que atendem, né, nesse sistema contínuo. Temos também que alguns municípios ainda não têm anexo de violência doméstica, que coloca o trâmite do processo dessa natureza com uma rapidez, uma celeridade. Então, sim, avançamos muito, mas ainda temos muita coisa para implementar, para melhorar, para aprimorar. E, doutora, em casos onde a mulher está sendo vítima de violência doméstica, quais são canais que ela pode utilizar, sem que seja, às vezes, algo também muito óbvio? Então, porque a gente sabe que muitas vezes essas mulheres estão em constante vigilância por seus agressores. Sim. Não conseguem, às vezes, sair de casa, às vezes não sabem dirigir, porque são impedidas pelo seu agressor. Como essas mulheres podem entrar em contato com canais de atendimento disponíveis para realizar essa denúncia? Bom, existem diversos canais. O primeiro deles, a gente fala do Disque Denúncia, 180. Inclusive, ele pode ser feito de forma anônima. A gente tem, né, às vezes, aliás, agora, os condomínios têm a obrigação de notificar quando tem suspeita de violência doméstica, por causa dos barulhos, dos sons, dos ruídos. Então, a gente tem essa obrigação de notificar. Nós temos acompanhado também que os bares e restaurantes também têm agora a obrigação de preparar os seus funcionários
voluntários para acolherem, se forem procurados por uma mulher que está ali numa situação de vulnerabilidade, que está sentindo em risco. Nós temos as farmácias e drogarias, a questão do X na mão, né, o X vermelho, que se alguma mulher te mostrar um X vermelho estando acompanhada, você tem que tomar toda a cautela para tirar ela daquela situação e protegê-la, porque ali ocorre uma situação de violência doméstica. E em cidades como Suzano, nós temos ainda o apoio da OAB, do Conselho Municipal da Mulher. Aqui em Suzano nós temos o Departamento da Mulher, que foi criado recentemente nessa gestão, para que possa concentrar, e isso é importante, o Departamento da Mulher, ela concentra todas as informações de tudo o que acontece em Suzano em termos de enfrentamento, auxílio, garantias, direitos que relacione à situação das mulheres, não só de violência doméstica, mas também institucional, violência fora desse ambiente. É claro que o foco é violência doméstica, mas é importante saber que nós temos esses canais, esses mecanismos, e uma vez que chegue uma denúncia, essa mulher não sai desses equipamentos desamparada. Ela, com certeza, vai ser atendida, encaminhada, porque ainda temos o CRAS, o CREAS, a Casa-Abrigo. Então, existem ferramentas, e o que é mais importante? Dizer, fomentar, ter espaços como esse, um conteúdo que deve ser replicado para que chegue em todos os lugares, porque, às vezes, a informação pode salvar uma vida, uma família toda. Com certeza. E daí, doutora, segundo estatísticas oficiais do Ligue 180, canal do governo federal, que a gente explicou que é criado para denunciar esses casos de violência, foi registrado um aumento no número de denúncias. Em 2022 foram 87.794 denúncias. Em 2023 foram 114.848, um crescimento de 30% em relação às denúncias neste mesmo período. Isso pode ser um sinal do aumento real de casos ou simplesmente um aumento de denúncias, o que seria, de certa forma, algo bom, porque as mulheres estão denunciando mais, estão tendo mais coragem de denunciar. Mas, independente desses dois casos, porque mesmo com ações afirmativas como essas que a gente tem falado, com a luta constante pelos direitos das mulheres, por que ainda há tantos casos de violência? Bom, na verdade, ainda temos que ter em mente que, mesmo diante do número que está aumentado, ele ainda não reflete a realidade. Nós temos, numa sociedade, o problema da subnotificação. Nós ainda temos muitos casos que não são notificados, que não são registrados, e que ainda existe uma demanda que ela não chega até a fazer parte dessa estatística. Sim, aumentos de dados, eles também refletem que nós estamos vindo de um período pós-pandemia, onde os dados ficaram adormecidos, era uma época que a gente não saía de casa, e mais do que isso, era uma época em que as mulheres estiveram mais expostas aos seus agressores. Esse aumento, então, ele vem depois de um período pós-pandemia, e também depois de diversas campanhas dizendo e mostrando a eficiência da lei e o aumento da confiança que as mulheres têm nos equipamentos e nos serviços que estão colocados à disposição para ela poder virar o jogo. Então, existe, mas a gente ainda não tem confiança de que esse número reflita a realidade. E doutora, você citou uma coisa muito interessante, foi essa questão das mulheres ficaram dentro de casa muitas vezes presas com os seus agressores. Segundo o Instituto Sou da Paz, 68% das vítimas de feminicídio são mortas dentro de casa. Como seria possível o Estado proteger essas mulheres que são muitas vezes vitimadas dentro das suas próprias casas? Essa é uma característica muito grande da questão da violência doméstica, né? Porque a maioria de nós, quando a gente sai do trabalho, sai das ruas, a gente vai para o nosso porto seguro. Exatamente. Mas as mulheres que são vítimas de violência, é o contrário. Elas trabalham o dia inteiro, elas cuidam dos seus afazeres o dia inteiro, e a hora que chega em casa, ou a hora que finaliza toda a sua jornada, é a hora que começa o sofrimento dela, porque é a hora que o algoz volta, né? Nós temos um grande problema de que, apesar da lei ter havido um endurecimento da lei, criando a figura do feminicídio, onde a pena foi aumentada
em situações como essa, ainda assim existe uma resistência de alguns homens em duvidar que isso creem na impunidade, na verdade, né? E aí leva a cabo o seu plano maligno de acabar com essa mulher, de realmente não aceitar o fim de um relacionamento, não admitir uma nova fase. Isso passa por uma educação. A gente precisa, sim, discutir o tema, mostrar isso e, ao longo dos anos, rever até a forma como a gente cria nossos filhos, a forma como a gente debate a violência. A gente tem que começar a mudar essa mentalidade que, muitas vezes, vem já de dentro de casa, onde o rapaz, o filho, ele já viu o vô batendo na avó, ele já viu a mãe apanhando do pai, ele vai reproduzindo um comportamento que, para ele, é naturalizado. E daí, doutora, agora, para as pessoas que estão fora dessa realidade da violência, só que elas conhecem alguém que é vítima, muitas vezes é uma pessoa próxima, um parente, um amigo, como identificar e auxiliar essas mulheres próximas de nós, que a gente acabou identificando algum sinal que ela tem sofrido essa violência doméstica, mas que muitas vezes tem medo de denunciar esses casos. Como fazer para auxiliá-la? Bom, a primeira coisa, a gente tem que saber que a violência está em todas as esferas da sociedade. Não existe uma questão que ela é setorizada, dizendo que somente as mulheres pobres, periféricas, que elas são vítimas de violência por falta de informação. Não é verdade. Nós temos casos famosos e emblemáticos aí, como é o caso da Luísa Brunet, sim, da Palmeirinha, e tantas outras que a gente poderia citar, que denunciam e acabam sendo precursora do conteúdo, né, falando que a violência está em todas as esferas. Quando a gente se aprofunda no estudo da violência doméstica, os dados mostram que todo mundo conhece alguém que está sofrendo violência doméstica, muita gente já sofreu ou ainda vai sofrer a violência doméstica, isso é triste, e muitas vezes a gente banaliza isso. O caminho correto primeiro, se uma vez identificado, orientar, mostrar que existe suporte, que existe lei e que a lei é eficiente. Tem que fazer com que essa mulher vítima acredite que ela tem como romper a violência doméstica sem que ela fique subjugada ou abandonada num segundo plano. Por quê? Porque se ela imaginar que ela vai ser vítima, ela vai denunciar e ela vai ter que voltar para casa, ela sabe que ela pode correr risco de vida. Sim. Então, a primeira coisa é demonstrar os caminhos que ela tem para se socorrer em caso como esse. Aqui em Suzano também nós temos um trabalho que chama PLP. É um curso de promotoras legais populares, onde durante 8 meses, mulheres leigas recebem uma carga pesada de informações sobre direitos. Esse curso ele tem sido revolucionário. Por quê? Porque formam multiplicadoras de conhecimento. A partir de iniciativas como essa, nós temos alcançado bairros periféricos aqui da nossa região, onde essas mulheres conversam com outras mulheres e, ali, despidas de uma formalidade, de um rigor, elas conseguem, do jeito delas, mostrarem que, sim, existe um caminho, existe uma saída e que é possível viver melhor, sem violência e longe da agressão. Rompendo aquela crença antiga de que é ruim com ele, pior sem ele. Sim. E doutora, na sua análise, quais são os principais desafios enfrentados para as mulheres na hora de denunciar esses casos de violência? Na hora de denunciar, nós temos diversos desafios. Algumas, por falta de informação, chegam para fazer a denúncia sem a documentação necessária. Outras, elas não sabem aonde ir. A gente tem também situações de pessoas que têm ali uma dependência econômica muito grande, então elas acabam considerando a hipótese de continuar se submetendo à violência para que ela não perca aquele sustento dela e dos filhos. Então, existe uma gama de desafios que a gente precisa mostrar que
E respeitar também que cada uma tem o seu tempo para conseguir romper esse silêncio, não fazer pré-julgamentos, não mostrar, não fazer aquela fala de que duvida, não fazer falas antigas como, tá, ele te bateu, mas o que você fez para ele? Como se existisse algum motivo que pudesse justificar essa barbárie, né? Fazer pré-julgamentos no tipo, mas também com essa roupa que você usa, com essas tatuagens todas, porque isso são falas muito antigas, retrógradas, e que às vezes faz com que a mulher se sinta diminuída e reforça, é o que a gente chama de revitimização. Ela consegue tomar coragem de denunciar. Se ela chegar num ambiente que não é acolhedor, que não acredita na versão, que não fale em termos de acolhimento, existe um desserviço. Essa mulher volta e, mais do que isso, ela espalha na comunidade dela que eu tentei e não consegui. Vai minando força de outras mulheres. Então, se nós tivermos equipamentos, em especial na Delegacia da Mulher, mulheres treinadas para ouvir, para acolher, para atender de uma forma adequada, isso começa a mudar. E, doutora, a gente está num período agora, a gente está prestes a entrar no período de eleições. Sim. A partir do dia 16 de agosto. E, em meio a essa luta dos direitos das mulheres, e por mais políticas públicas, inclusive voltadas às mulheres, qual a importância de buscar candidatos e candidatas que tenham essa defesa dos direitos da mulher como principal bandeira? Essa é uma questão de suma importância. Na verdade, é a principal bandeira que a gente tem que verificar quando vai escolher um candidato. Nós temos que saber que família é a célula menor da sociedade. Se a gente tiver famílias melhores, nós vamos ter sociedades melhores, porque nós vamos criar nossos filhos de forma adequada, vamos entregar para o mundo, para a sociedade, para a cidade, cidadãos melhores. Se a gente tiver candidatos que não estão preocupados com a família, que não estão preocupados com o bem-estar da mulher, filhos e também do homem, e isso é importante a gente reforçar. Não existe uma caça aos homens, não existe uma perseguição, não existe... É o contrário, a gente precisa de homens, assim como você que está aqui debatendo um assunto importante, porque a gente precisa que homens venham também ser multiplicadores desse conhecimento e homem falar com homem tem um alcance melhor. Agora, o que a gente não pode é pensar que a gente vai colocar candidatos, vai eleger futuros legisladores e a gente não ter nenhum conhecimento sobre o que ele pensa sobre isso. Pior que isso, eleger alguém que já foi, de repente, acusado, ou teve denúncia, ou respondeu o processo de violência doméstica, ou ter dentro do legislativo ou até do poder executivo pessoas que estão descomprometidas com essa causa, porque esse tema nos interessa a todos como sociedade. Exatamente. E, doutora, caminhando já para o final, sim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão enfrentando situações de violência e para a sociedade em geral sobre a importância de combater a violência contra a mulher e defender os direitos das mulheres. Na verdade, a mensagem ela é muito clara. Vocês não estão sozinhas. Existe todo um aparato à disposição para te ajudar, para mostrar para você o caminho de que, sim, existe um mundo melhor sem violência. Dizer que, tanto dentro do município quanto na legislação, você vai encontrar o suporte necessário para poder se livrar dessa violência. Viver com violência, viver num ambiente subjugada, não é normal, não é natural. Isso não é saudável nem para você, nem para os teus filhos, que acabam reproduzindo e replicando essa forma de vida, né, de violência. Então, é necessário que você se informe, que você busque essa ajuda, que bata nas portas certas. A gente tem aqui vários canais, como foi dito durante a nossa conversa, né, e busque, então, informações e ajuda dentro do Departamento da Mulher, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da Delegacia, da OAB, e essa equipe, todo esse equipamento, toda essa rede vai te ajudar a ter uma vida melhor, livre de violência, onde vocês possam recomeçar e, de novo, acreditar no futuro melhor. Também vejo que é necessário que, enquanto sociedade, a gente possa ter essa mão estendida, a gente possa julgar e a gente nunca tenha o dedo
apontado para ninguém, porque a gente muitas vezes ouve essa situação de que mas está tanto tempo apanhando, vai ver que gosta, vai ver que não sei o quê. E esses tipos de comentário que antigamente já foram muito normais, hoje eles são muito desrespeitosos. Então a gente tem que entender que cada pessoa teve os seus motivos para tolerar e até para acreditar que um dia podia mudar. E, enquanto sociedade, se nós fizermos a nossa parte, auxiliando, ajudando e mais, educando nossas crianças para que eles sejam cidadãos melhores e que a gente possa, um dia, entender o óbvio, que homem não pode bater em mulher, a gente vai ter um mundo melhor para viver. Doutora, eu agradeço muito pela sua presença, por esse bate-papo. Eu abro espaço para você fazer suas considerações finais. Em termos de considerações finais, eu também quero agradecer o convite. Eu me sinto honrada de poder vir aqui compartilhar um pouquinho dessa trajetória, dizer que quando a gente faz essa conversa, esse bate-papo, se a gente conseguir alcançar uma única mulher que está sofrendo violência, se a gente puder mudar a história de uma única família que todo dia sofre com medo de poder ser o último dia da vida dela, porque ela pode a qualquer momento ser vítima de um feminicídio, uma criança, através de uma conversa como essa, ter uma mãe que rompa o silêncio e essa mulher seja poupada de um feminicídio e a criança poder crescer em companhia da sua mãe, uma única mãe que for salva pela nossa conversa, a nossa missão foi cumprida. E é por isso que a gente trabalha muito, porque a gente acredita que é o conhecimento que liberta, é o conhecimento que muda, é o conhecimento que vai trazer a paz social que a gente tanto almeja. Muito obrigada. Doutora, eu que agradeço esse bate-papo, agradeço você compartilhar esse seu conhecimento e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. O meu muito obrigado e até a próxima.